Paz e graça, queridos e fidalgos irmãos. Nesse vídeo eu vou trazer algumas informações, algumas nuances, algumas observações concernente ao tema. Por que devemos estudar o grego bíblico? Não vou me alongar, quero ser conciso, preciso e também direto. O objetivo é ao ponto. Já de forma inicial, eu quero estabelecer o primeiro ponto. Vou sintetizar as informações e já vou ressaltar o primeiro ponto: por que devemos estudar o grego bíblico? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Segundo ponto: no início das conquistas de Alexandre, um período de 330 a.C., que se estende a 330 depois de Cristo, dentro desse período ficou conhecido como período Koiné. Daí em diante, todo o Império Romano ele passou a utilizar o grego. No ano 250 a.C., o texto hebraico ele foi traduzido para a Septuaginta, que é chamado de LXX, ou conhecido de LXX na maioria. Então é possível a gente consultar e fazer análise exegética do Antigo Testamento em cima, utilizando como base a Septuaginta. Então este seria a segunda prerrogativa do porquê devemos estudar o grego bíblico. Primeiro ponto, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Segundo ponto, porque também podemos utilizar o Antigo Testamento para analisarmos exegeticamente. O terceiro ponto, para você não ser enganado pelos hereges, e quero citar aqui pelo menos dois campos teológicos dentro na verdade, dentro dessa prerrogativa que minam heresia, ou que expande heresia, que está ovacionando a heresia nas redes sociais, que seria unicismo e unitarismo, tá? Dois pontos teológicos que estão expandindo heresia, ao meu ver, seria unicismo e unitarismo. O unicismo ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo ambos seriam uma só pessoa, e o unitarismo ensina que Deus, o Pai, é único absoluto, que Jesus seria um Deus menor e que o Espírito Santo seria uma tal força ativa. Jesus seria um Deus menor, subordinado ao Pai, e o Espírito Santo seria uma força ativa. Bom, mas essas afirmativas, essa doutrina, essa teologia, ela não corrobora, ela não se sustenta de pé diante de uma boa análise exegética detalhada. Bom, de forma simplória, nós estamos diante de João capítulo 1, vocês podem perceber. Aí o texto diz assim, ó: enarque en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai teos en hologos. Logo abaixo nós temos algumas versões em português, já vou ler. A primeira versão em português que nós temos aqui é Almeida e atualizada, é a interlinear, tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A segunda versão que temos aqui é a tradução HD, Haroldo Dutra Dias, que traz a leitura assim: no princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. E a terceira tradução é a tradução da ARA, de 1993, tá? Almeida Revista e Atualizada, que nos traz a seguinte informação: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A próxima versão seria a BJ, de 1981, a Bíblia de Jerusalém, que nos traz a seguinte leitura: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Próxima tradução seria a TB, conhecida como tradução brasileira, que nos traz a seguinte leitura: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a última tradução seria a RC de 1969, Almeida Revista e Corrigida, que nos traz a seguinte leitura: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bom, percebam que todas estas versões traduziram essa condição aqui, kai theos en hologos, como e o verbo era Deus. Ó, e o verbo era Deus. Aqui, ó, vou marcar. O verbo era Deus. Vou deixar aqui claro só uma. E o verbo era Deus, tá? E o verbo era Deus. Kai theos en hologos. O que ocorre? Aqui, nessa tradução, nós temos uma proposição conversível. Isso não é permitido porque aqui em João capítulo 1, na parte B, kai hologos en prostonteon,
conjunção para a tática aditiva, artigo definido, logos, substantivo nominativo masculino singular, rologos, sujeito, en, que é verbo intransitivo, verbo transitivo imperfeito que vem de eimi, verbo ser ou estar, é estático, logo indica estado, pros, preposição de movimento, então no artigo definido, aqui no caso acusativo, theon, substantivo masculino acusativo singular. O verbo en é um verbo intransitivo, não pede complemento. Se não pede complemento, então theon aqui não é um objeto direto. Logo, nós temos um acusativo de companhia indicando com quem aqui, ó, com quem o sujeito, que seria o rologos, estava. Ele estava com theon, acusativo de companhia indicando companhia. Bom, porque é com, de forma inicial, aqui pros de forma breve, pros aqui é uma preposição de movimento, mas ela pede esse movimento por causa do verbo en, que é um verbo estativo, quebrando a ideia de movimento. Logo que prevalece a ideia estativa do verbo, assim fica para a tradução, ou assim ele quebra a ideia da tradução em Deus, tá? Quebrando esse circuito de movimento, tá? Então seria e a palavra estava com Deus. Logo nós temos aqui uma distinção entre o filho e o pai. O filho não é o pai por causa dessa construção aqui de João capítulo 1 parte B. Então essa tradução de e o verbo era Deus, ela não pode existir, porque aqui seria uma proposição convencível. Se aqui nós temos uma proposição convencível nessa tradução, não é permitido, porque kaiteos rologos é uma proposição de subconjunto. Uma proposição de subconjunto é convencível. Eu vou explicar de forma simplória e sintética. O que seria? Seria aqui theos, aqui que seria o predicativo, e rologos, aqui que seria o sujeito. Ambos teriam o mesmo resultado. Isto é, ambos seriam a mesma pessoa, de forma simplória. Porém, o verbo en, que é um verbo de ligação, tá? É o mesmo verbo aqui, porém a função sintática é diferente, tá? Enquanto esse aqui é um verbo intransitivo, aqui é um verbo de ligação que liga o sujeito ao seu predicativo. Logo, dentro dessa categoria do donativo sujeito e do donativo predicativo, nós temos aqui uma proposição de subconjunto, porque logos aqui, rologos, não é theon, não é o pai com quem ele estava. Logo, esse predicativo aqui, theon, não indica a pessoa aqui, ó, do tom theon, mas a substância do tom theon ao rologos. Então a tradução seria divino e a palavra era divino. Dois equívocos nessa tradução, e o verbo era Deus, de forma simplória, para finalizarmos. Primeiro, que rologos é o sujeito. Para o português seria a palavra, ficaria feminino. E primeiro equívoco. Segundo equívoco, theos como divino na sua função predicativa. Para o português divino, divino seria um adjetivo, então seria incoerente, porque aqui em grego seria um substantivo. Então essa tradução aqui, essas traduções aqui que traduzem como o verbo era Deus, está altamente equivocada, tá bom? Fiquem todos na paz, que Deus vos abençoe.